E olá meu povo, olá meu pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Nicolas e hoje estou aqui começando mais um videozão aqui pra vocês. Videozão de palavra abençoada aqui nessa noite abençoada, ou um dia, não sei em que horário que você está vendo, mas está vindo aqui em um momento abençoado para a sua vida. Então, sem muitas enrolações, sem mais delongas, vamos direto para essa palavra maravilhosa que temos no livro de Atos, capítulo 11, versículo 19 em diante, onde a palavra diz o seguinte: Ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão viajaram até Finícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só a judeus. E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Então as notícias acerca dessas coisas chegaram aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé, que ele deveria ir a Antioquia, o qual, tendo chegado e visto graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que, com propósito de coração, eles permanecessem no Senhor. Porque ele era um bom homem e cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor, e Barnabé partiu para Tarsus para buscar Saulo. E tendo encontrado, levou-o a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Sabe, nessa palavra a qual foi lida aqui, fala bastante sobre a questão dos discípulos, aonde em meio a tanta perseguição os discípulos começaram a se movimentar em um movimento evangelístico para evangelizar pessoas. Por mais que estejam sendo apenas judeus nesse momento, ainda assim existiam aqueles que estavam indo mais à frente para estar também levando o evangelho além para os que não são judeus. Porque antes, lá no capítulo 10, onde Pedro fala sobre a visão, e no capítulo 11 também, onde ele fala novamente sobre a visão dele, o relatório de Pedro à igreja de Jerusalém, do versículo 1 até o versículo 18, repassando sobre como Deus mostrou que ele permite e permitiu que fosse levada a palavra não apenas para os judeus, mas também para os não-judeus. Porque os não-judeus tinham a necessidade de também estar havendo o recebimento dessa palavra da mesma forma que foi a família de Cornélio, onde Pedro levou a palavra por direção divina de Deus, onde Deus mostrou a purificação de todas as coisas que um dia foram impuras para os judeus, agora sendo purificado por Deus. Tanto que Deus advertiu Pedro para ele não tornar impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, Deus purificou aqueles que não são judeus. Eu não sou judeu. Existem muitas pessoas hoje que não seguem ao judaísmo e que também não são judeus, não são circuncidados, mas pela graça de Cristo naquela cruz, tudo isso foi refeito, todo esse pacto foi refeito agora com o batismo, nos fazendo e nos tornando filhos como judeus. Judeus são a árvore, são a videira, são aqueles que nos mostram os sinais daquilo que Jesus estava falando, mas também Jesus fez um enxerto de nós sendo jambuzeiro bravo, fomos enxertados na videira, fomos enxertados também como os judeus são parte da videira. Ou seja, Jesus naquela cruz nos tornou filhos, Jesus naquela cruz nos tornou filhos de Deus, nos tornou também família, nos tornou irmãos. Por isso que hoje nós cumprimentamos os nossos irmãos. Mas o que eu quero estar falando não é sobre esse quesito de nós termos sido enxertados, ou sobre como foi essa crucificação de Cristo e como foi maravilhoso aquilo. Mas eu estou para falar sobre a questão do evangelista. Do evangelho, do movimento evangelístico que os discípulos movimentaram aqui nessas cidades. Tanto que esse foi o primeiro momento ao qual a palavra nos diz no versículo 28, 26? No versículo 26, que foi o primeiro momento em que os discípulos de Jesus foram chamados cristãos. Ou seja, os discípulos de Jesus foram chamados cristãos como, primeiramente, de certa forma, querendo ser uma ofensa, mas tornou uma honra para aqueles que estavam lá. Porque os discípulos estavam indo pregar a palavra da mesma forma que Jesus estava pregando quando ele ainda estava nessa terra. E quando nós estamos pregando, nós estamos fazendo a vontade dele, estamos nos tornando, querendo ou não, mais próximos dele. Mas o que nos torna realmente como Jesus é o fato de nós não termos
não fazermos aptidão, não fazermos escolhas de quem deve receber ou quem não deve receber, porque todas as pessoas devem receber, independente se é uma ovelha branca ou uma ovelha malhada, porque muitas das vezes as malhadas estão precisando mais do que as brancas, porque as brancas, uma vez que se desviam, vão saber qual que é o caminho ao qual ela deve voltar, mas aquelas que estão malhadas, que já passaram por uma vida de pecado, que às vezes nem conheceram a Jesus, elas não sabem por onde podem voltar. Então, hoje, o maior evangelho que nós podemos pregar é o evangelho de arrependimento para as pessoas que não e nunca conheceram a Cristo, que nunca viram a Cristo, que nunca ouviram falar de Cristo, que não conhecem quem é Cristo. As ovelhas malhadas são aquelas que necessitam. E quando nós um dia começarmos a pregar o verdadeiro evangelho para essas ovelhas malhadas que necessitam e precisam, que onde Jesus mostrou através dos movimentos evangelísticos que ele proveu, levando o evangelho para a casa de pessoas que não eram judeus, pessoas que eram cobradores de impostos, pessoas que eram pecadores, pessoas incircuncisas. Jesus estava lá levando o evangelho, estava lá pregando, estava lá falando de uma palavra de salvação, falando sobre um reino. Jesus pregou para todos esses pecadores, porque hoje nós devemos estar fazendo escolhas, devemos estar fazendo escolhas de quem deve ou quem não deve receber. Muitas pessoas hoje fazem, mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro movimento evangelístico é nós estarmos indo levando o evangelho para as pessoas que nunca viram, nunca quereram ou nunca estiveram em um lugar, em um templo, em um lugar onde é pregado uma verdadeira palavra. As ovelhas malhadas necessitam de um evangelho, de uma palavra de vida, porque elas muitas vezes estão perdidas, procurando uma luz, e nós temos essa luz dentro de nós, e nós podemos ser a luz na vida dessas pessoas, porque o Jesus ao qual nós carregamos torna todas as trevas luz, porque Jesus falou que nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós devemos ir pregar esse evangelho, nós precisamos ir e clarear essa escuridão, precisamos ir e salgar essa terra que está sem sal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos levantar, nós precisamos ir, fazer e realizar. Conforme eu vi no Instagram, não me lembro se é uma pessoa que tinha me compartilhado isso, mas eu vi que os cristãos estão fazendo um movimento evangelístico para estar indo pregar o evangelho, porque agora, dia 31, vai ser o dia das bruxas, ao qual as pessoas consagraram como dia das bruxas, que vão estar proferindo palavras sobre o dia das bruxas, vão estar fazendo muitos vídeos sobre o dia das bruxas. E aonde que estão os cristãos para estarem fazendo um movimento, para estar levando o evangelho nesse dia? Esse dia é o dia onde o algoritmo do YouTube, de todas as redes sociais, estão indo e mandando vídeos de bruxaria, vídeos de pessoas fazendo dancinhas das bruxas, fazendo tanta coisa. E cadê os cristãos para se levantar com os seus vídeos da hora, com os seus propósitos da hora, para estarem indo e pregando o evangelho? Achei muito legal de cristãos estarem se levantando para fazer um algoritmo de Jesus. Então vamos fazer e pregar esse evangelho. Precisamos ser igual a Jesus, pregar para quem as pessoas menos estão pregando, porque hoje todo mundo quer uma ovelha branquinha, mas ninguém quer correr atrás das malhadas. Então vamos pregar o evangelho para essas malhadas, vamos pregar o evangelho para essas pessoas que precisam, porque as ovelhas malhadas muitas das vezes estão nas redes sociais perdidas. E aqui, o que nós estamos fazendo? Estamos pregando o verdadeiro evangelho ou não? Então vamos levar uma palavra de vida. Os discípulos foram chamados cristãos não porque eles estavam indo e batizando, indo e fazendo isso, não, porque eles estavam indo pregando o evangelho para as pessoas. Porque se eles apenas batizassem e não corressem atrás de pregar um evangelho verdadeiro para as pessoas, eles nunca seriam chamados cristãos. Porque Cristo batizou, mas também ele correu, ele foi e fez, pregou, foi na casa das pessoas que menos estavam recebendo a palavra de vida, foi, fez e realizou. Jesus morreu naquela cruz por mim, por você, por todos nós, independente de raça, cor, de etnia, seja o que for. Jesus morreu por nós para que hoje nós tivermos vida. Independente da religião, Jesus não segue religião, porque se ele seguisse e ele fosse uma própria religião, nós deveríamos de estar seguindo, no caso, o judaísmo, porque Jesus seguiu o judaísmo. Então nós deveríamos ser judeus, mas Jesus não veio trazer uma religião, ele veio trazer uma graça divina, ele veio trazer um estilo de vida sobrenatural na presença dele. Então vamos fazer conforme Jesus, viver o estilo de vida de Jesus, viver um estilo de vida
de graça, de santidade, de alegria, gratidão e felicidade, estando constantemente na presença dele, fazendo a vontade dele e realizando as obras dele. Então vamos se levantar, igreja, vamos fazer a obra de Deus e vamos pregar sobre esse evangelho, porque agora dia 31 está sendo consagrado novamente como o Dia das Bruxas, mas nós podemos fazer a diferença sendo cristãos, não apenas no nosso mundo normal físico aqui, mas também sendo cristão nas nossas redes sociais, pregando o verdadeiro evangelho e fazendo a diferença. Então vamos lá, vamos que vamos pregar o evangelho.